Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês e que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quando passamos por experiências difíceis, e às vezes quando o sofrimento é mais intenso, podemos perguntar-nos porque é que Deus está a permitir isto? Porque é que esta pessoa da minha família, que parecia estar tão bem, morreu? Porque é que estou com esta doença? Porquê eu? Porquê a mim? E por aí fora. E é uma tendência do coração humano, pois, que acredita em Deus, pois perguntar, meu Deus, porquê é que estás a permitir isto na nossa vida? Porquê é que permites isto no mundo? Ora, nós temos por certo que Deus é todo-poderoso, que Deus nos ama com um amor eterno e que tudo aquilo que acontece, Deus faz de algum modo concorrer para o nosso bem. Assim diz São Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus nunca prometeu que nos ia explicar as razões de todas as coisas em concreto. E, normalmente, temos de esperar até ao fim dos acontecimentos para perceber que havia alguma lógica, que havia um fio condutor de tudo aquilo que aconteceu connosco ou com alguém que nós conhecemos. Bom, hoje convido a olhares comigo para a história de José, que vem muito resumida na primeira leitura da missa. José era filho de Jacob, o patriarca, por sua vez filho de Isaac, filho de Abraão. Jacob teve vários filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel, e quis a providência que Jacob tivesse uma predileção por este filho José, que era o mais novo, era o mais pequenito, diz na Sagrada Escritura, o filho da velhice. Não sabemos porquê, mas era o preferido. Bom, como costuma acontecer, o queridinho do papá ou o queridinho da mamã começa a ser odiado pelos outros irmãos que se enchem de ciúmes. Para além disso, José ainda fez mais algumas que veio agravar esta irritação de parte dos irmãos. Teve um sonho, ele não teve a culpa de ter o sonho, foi um sonho profético, em que ele estava no meio e os irmãos à volta todos dobrados a venerarem a sua pessoa. Depois foi contar isto aos irmãos que já estremeciam de raiva. E para juntar a todas estas ofensas, ou aparentes ofensas, Jacob mandou fazer uma túnica especial para o filho, uma túnica de mangas largas, mangas compridas. Bom, era demais. Certo dia, os irmãos de José estavam no campo com os rebanhos e Jacob mandou José ir ter com eles. Estes viram-no ao longe que se aproximava e surgiu no coração de algum deles mais perversos: vamos acabar com a vida do nosso irmão José, acabou-se o queridinho do papá, o favorito, não é? Vamos acabar com a vida dele. Falamos de pessoas com personalidades duras, pessoas com temperamentos extremos, temos aqui estes exemplos. Ora, quando chegou perto dos irmãos, os irmãos agarraram e Rúben, que teve um desejo de salvar o irmão, não estava a concordar, mas não teve força para se opor, disse: não vamos matá-lo, porque ele é nosso irmão, vamos apenas deixá-lo aqui dentro desta cisterna. Havia um poço ali perto onde eles estavam, que estava seco, deixamos-o lá, pois e pronto, já morrerá, mas pelo menos não somos nós a matá-lo diretamente. Com o desejo de depois, quando passasse tudo, ir lá buscá-lo, salvá-lo e entregá-lo ao Pai. Meteram na cisterna e começaram a almoçar. Pois, por coincidência, nós sabemos que isto para nós quer dizer providência, passava uma caravana de ismaelitas que iam com produtos para levar para o Egito, e Judá, um dos outros irmãos, teve a excelente ideia de aproveitar com este, não simplesmente deixar o irmão na cisterna, mas de o vender como escravo, assim sempre ganhavam qualquer coisa e viam-se livres do irmão. Bom, depois a história continua. Dizem ao pai Jacob que José foi morto por uma fera, mostram-lhe a túnica dele suja de sangue. O pai tem um desgosto, já não quer mais viver, está com o coração despedaçado, crueldade dos filhos. E José vai para o Egito, é vendido como escravo, e depois, pouco a pouco, a providência de Deus vai guiando José até que se torna, uns anos mais tarde, no homem mais poderoso do Egito, a seguir ao faraó. Não só poderoso, mas muito sábio, e o faraó praticamente põe-lhe
o governo de todo o império nas mãos. José, guiado pela providência divina, sempre atento ao Espírito de Deus, faz os grandes armazéns e começa a armazenar os cereais nos anos de boas colheitas. E a verdade é que uns anos mais tarde vêm tempos muito difíceis em toda a região do Norte da África, e os povos começam a passar fome, e José então começa a vender esses cereais que têm em excesso no Egito, e os povos vão até lá. E até que, a dada altura, são os próprios irmãos de José, enviados pelo pai, que vão lá ter ao Egito para tentar comprar cereais. Eles não sabem quem é José, entretanto parece-lhes simplesmente um homem egípcio. José reconhece os irmãos, há toda esta história, todo este drama, mas no final José dá-se a conhecer aos irmãos, aquilo é abraços e lágrimas, perdoa-lhes, evidentemente, e depois manda vir toda a sua família para a terra do Egito, onde vivem regaladamente durante 4 séculos. Bom, não eles 4 séculos, mas os hebreus, os descendentes, e tornam-se um povo numeroso no Egito. Tudo isto para mostrar como de acontecimentos, por um lado, casuais, como Jacob ter uma preferência por este filho, como os outros irmãos deixarem-se cair na tentação e cederem aos ciúmes e à raiva, ao rancor, e mesmo o desejo de o matar, como Ruben ter uns sentimentos um pouco melhores e tentar salvar a vida do irmão, Judá ver a caravana dos ismaelitas e ter a ideia de o vender, os ismaelitas estarem a passar naquele lugar preciso, naquela hora do dia, quando tudo aconteceu. Se José tivesse ido umas horas mais tarde, depois não teria acontecido isto, não sabemos o que é que teria acontecido, mas a verdade é que tudo bateu certo. E depois todos os aspectos da providência na vida de José, que vale a pena ler nos capítulos que eu já disse do livro do Gênesis, é absolutamente inacreditável. Mas eu tenho por certo que no fim de todas as coisas, não só José, como o próprio pai, Jacob, como os irmãos viram como Deus se serviu de todos aqueles acontecimentos para tirar um bem enorme que foi a salvação do seu povo, daqueles com quem tinha feito a aliança, os descendentes de Abraão e de Isaac. Como Deus se serviu para fazer coisas absolutamente gigantes. Pois nós já sabemos o que vai acontecer no Egito, 430 anos mais tarde, com Moisés, etc. Impressionante. Ora, isto acontece na tua vida e na minha vida. Tu e eu devemos colocar-nos diante do Senhor, não só quando temos acontecimentos mais duros, mas diariamente, e tentar perceber quais são os sinais de Deus na nossa vida, qual é a vontade de Deus para nós, o que é que Ele deseja de nós, e tentar, pois, ir preenchendo-se com as nossas ações, cumprindo a vontade de Deus, para que o plano de salvação de Deus, que não é só um plano universal, mas é um plano concreto para a tua vida e para a vida de tantas pessoas com que tu vais cruzando, para que isso aconteça, pois Deus está a governar, está a reger todas as coisas. E é extraordinário, mesmo as coisas talvez mais difíceis, porque tenhas passado e que na altura pareciam absurdas e que se calhar estavas desesperado, a ponto de abandonar a fé, talvez até tenhas abandonado e tenhas ficado zangado ou zangada com Deus durante anos, não é? Ou pode ser que ainda estejas um bocadinho zangado com Deus, ainda não tenhas percebido que detrás de todos os acontecimentos, por mais que as aparências sejam de dor e de sofrimento, está uma mão paterna que guia todas as coisas, que não tira a liberdade aos homens e não os impede de fazerem o mal, mas que até do mal que os homens fazem, que tu e eu fazemos, até desse mal Deus consegue tirar um bem, daquele pecado gravíssimo dos irmãos, pois Deus tirou a salvação de todo um povo. E a verdade é que isto é sempre assim. Não te aflijas, não temas, Deus que toma conta de ti, em particular. Deus tem um cuidado contigo. Não há um cabelo da tua cabeça que caia sem que Deus o permita. Assim diz o Evangelho, diz Jesus no Evangelho. Não há nada que aconteça na tua vida que não faça parte de um plano enorme. Não consegues perceber agora qual é o plano de Deus, também não é necessário. O que é necessário, sim, é que confies em Deus. Terminamos esta reflexão, esta meditação, e pedimos-te, Senhor Jesus, dá-nos uma confiança inabalável em Ti.
que eu nunca desista de ti. Aconteça o que acontecer, doa o que doer, o que me doer, que eu me aproxime sempre mais de ti. E mesmo que esteja às escuras, mesmo que pareça no fundo do abismo, Senhor, que eu nunca deixe de confiar em ti. Eu sei que és todo-poderoso, que és amor, que deste a vida por mim na cruz e que de todas as coisas trarás um bem para mim e para tantas outras pessoas. Dou-te graças, meu Senhor e meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta oração. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.